Quantos creem que Deus tem uma palavra para o nosso coração? Irmão, nós precisamos de tudo, amém? Da palavra que encoraja, da palavra que nos levanta. Nós precisamos da palavra que nos corrige. Vocês estão aqui comigo, não? Não sei o que Deus vai falar, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós. A Gal é uma mulher de Deus, que serve ao Senhor há tantos anos. Como qualquer um de nós tem suas lutas, dificuldades, mas tem um discernimento, uma sabedoria muito grande na palavra de Deus. E nós vamos recebê-la com muita alegria, amém? Põe a mão no teu coração e fala: Deus, fala comigo. E nós vamos orar por ela. Pai, eu quero te agradecer pela vida de Diaconisa Gal. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda há de fazer através da vida dela. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Conduz ela em sabedoria, em graça, em unção nessa noite, Deus. Que ela possa transmitir a tua palavra conforme a tua vontade, Senhor. Que ela receba, Senhor, a unção que vem do céu, Pai, sobre a vida dela, com amor, com dedicação, ó Deus, com toda, Senhor, liberalidade nessa noite para transmitir a tua palavra. Nós oramos pelos nossos ouvidos, nossa mente, ó Deus, oramos por nós que vamos receber com alegria e com ações de graça. Assim nós declaramos, Senhor, a tua bênção sobre a vida dela, tudo que pertence a ela, Senhor, para a glória do teu nome, e recebemos ela com ações de graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor, amém e amém. Se você puder aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor. Sou o pastor que a Gal mais ama, irmão. Valeu. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 6. Aleluia, Jesus. Amém? Santo é o Senhor, ó Deus. Aleluia. Amém? A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Só até aqui. Pode abaixar o fundo um pouco, por favor? Amém? Irmãos, eu orei, continuei orando, porque há algum tempo essa palavra tem queimado em meu coração, e no domingo o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito da sua presença e a respeito da sua glória. E a primeira pergunta que o Espírito Santo fez para o meu coração no culto de domingo foi: o que eu tenho feito com a glória que eu tenho recebido? E eu fiquei pensando: Senhor, nós temos clamado tanto pelo teu avivamento, pela tua presença no nosso meio, e o Senhor tem derramado esse avivamento e essa presença sobre a nossa vida. Só que o que o Espírito Santo também me perguntou é: o que eu tenho feito, o que nós como igreja temos feito com essa presença? A palavra fala aqui do chamamento de Isaías, que quando esse homem recebe esse chamamento, a primeira reação dele foi dizer: ai de mim, que sou pecador, que habito no meio de homem de lábios impuros. Essa presença causou algo tão grande na vida dele que fez ele mudar de vida. E eu fiquei pensando nessa palavra para a minha vida, como eu creio que os irmãos também têm pensado nisso. O que eu tenho feito com essa glória, com essa presença que o Senhor tem derramado sobre a minha vida? Porque ser cheia do Espírito Santo aqui dentro da igreja, no meio do ajuntamento, no meio do povo, é muito fácil. Só que se essa presença não muda a minha vida lá fora, não me faz mudar minha conduta, não faz mudar meu modo de pensar, não faz mudar o meu modo de agir, essa presença está sendo inútil. A presença do Senhor tem sido derramado de forma em vão na minha vida, e não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas.
Em toda a Bíblia você vai ver vários homens de Deus que recebeu essa presença. Eu posso citar para você Abraão, antes de ser transformado em Abraão. A palavra do Senhor diz que o Senhor chama ele e pede para que ele saia do meio da sua casa, do meio da sua parentela. E o que ele fez? De prontidão, ele obedeceu ao Senhor e começou a viver para o Senhor. E o que o Senhor fez na vida dele? Chamou ele de pai de multidões. Nós também podemos falar sobre Paulo. Paulo foi transformado pelo poder dessa palavra, literalmente. O Senhor mudou tanto a vida dele que ele começou a viver para o Senhor de maneira que nada mais importava para ele. Ele negou a si mesmo de forma tão poderosa através da presença do Senhor e da sua palavra que ele revolucionou a época dele. Até hoje se fala de Paulo, e eu tenho pensado, Senhor, que a tua igreja, o que eu tenho feito com essa presença que o Senhor tem derramado no nosso meio? Se nós não mudarmos, não tem como essa presença permanecer em nós. Nós só vamos estar aqui nos cultos de domingo, ou de quinta-feira, ou de hoje, ajuntando palha para ser queimado naquele grande dia quando o Senhor voltar. E o Senhor não quer isso de mim, de você. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos como vasos de barro, carregando a excelência dessa presença. Então nós temos que pensar, meu Deus, eu tenho algo tão glorioso dentro de mim, Senhor, que eu não posso viver de maneira dissoluta, eu não posso viver de qualquer maneira. Senhor, eu preciso verdadeiramente, Senhor, transbordar quem Tu és, porque o Senhor é santo, Ele é um Deus grandioso. Quando esse homem é chamado aqui, acabava de morrer um rei que teoricamente era bom, só que ele pecou contra o Senhor e tudo começou a bagunçar. Mas a presença do Senhor veio para quê, irmãos? Veio para Isaías. E ele reconheceu o quê? Deus, ai de mim, eu sou pecador. Deus, purifica meus lábios para que eu possa levar essa palavra, Senhor, de maneira que as pessoas vejam o Senhor em mim, independente de qualquer coisa. Porque esse homem sofreu, irmãos, para levar a palavra do Senhor. Muitas vezes a glória e a presença do Senhor vai te causar dano. E eu e você estamos preparados para esse dano que essa presença vai causar entre nós, no meio de nós. Quando eu digo dano, sou estranho, mas servir ao Senhor não é algo fácil. Você precisa estar disposto a viver como esse homem viveu em uma época de nádegas de fora. E para ele estava tudo bem, porque ele estava carregando a presença do Senhor, a excelência da presença de um Deus Todo-Poderoso. A palavra também vai dizer de um homem chamado Moisés, que quando a presença do Senhor se apresenta a ele, o Senhor pede para que ele tire a sandália dos seus pés. E o que ele faz? Automaticamente ele faz isso, porque ele reconheceu que o que estava no meio dele era algo grandioso, era algo poderoso. Então, em pleno século 21, nós não podemos mais viver como se nós tivéssemos aceitado Jesus ontem, como se essa presença não fosse algo importante para nós, porque a gente precisa ter noção de quem é o Senhor nas nossas vidas. Não podemos mais viver como meninos diante da presença do Senhor. Não podemos mais viver ignorando o que o Senhor tem feito no meio de nós, porque o Senhor tem se revelado a nós como igreja, tem se revelado a nós individualmente. Ou seja, o que eu quero trazer para as nossas vidas no mês de junho, neste lugar, é que não podemos ter toda aquela glória do domingo e na segunda-feira essa presença não representar mais nada em nossas vidas, ao ponto de no nosso trabalho essa presença estar ausente, ao ponto de na nossa casa essa presença não fazer parte de nós e a nossa casa está um turbilhão de coisas e a presença de Deus não significar mais nada lá dentro, porque o primeiro lugar onde a presença de Deus tem que reinar é na minha e na tua casa, na minha e na tua vida. As pessoas precisam ver esse avivamento lá dentro do ônibus, esse avivamento lá na praça, esse avivamento no meu trabalho, esse avivamento no meu andar, esse avivamento na minha conduta, porque a presença que não muda a minha vida não é nada, irmão. Não estou invalidando a presença de Deus, mas o que eu quero deixar claro para mim e para a tua vida, a presença que não transforma não adianta nada. Não vai valer a pena você gastar o seu domingo num dia caloroso aqui dentro, ser cheio da presença do Senhor, como fomos no domingo. E na segunda-feira, isso não significa mais nada para mim e para você. A partir do momento que nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nós precisamos ter essa consciência, que essa presença é algo glorioso, é algo poderoso, é algo transformador, é algo que nós estamos orando para mudar o mundo. Mas primeiramente essa presença precisa mudar eu e você verdadeiramente. Porque nós não podemos entregar aquilo que não temos. Eu acredito que você possa me achar repetitiva, mas eu tenho
isso como regra de vida para mim. Eu não posso dar para alguém aquilo que eu não tenho. Se o Senhor não mudou a minha vida, eu não posso apresentar um Senhor para as pessoas que não vai mudar a vida delas. Não porque Deus não possa fazer isso, porque Deus é todo poderoso. Ele é um Deus grandioso e cheio de poder. Mas porque a minha conduta, os meus pensamentos, o meu modo de viver não tem sido transformado por minha vontade mesmo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Então nós precisamos estar dispostos, com o nosso coração disponível, para que o Senhor venha trabalhar através de nós, para que possamos ser verdadeiramente cheios dessa presença e viver verdadeiramente nessa presença, amém? Aleluia. Aleluia. Poderoso Deus. Quando o Senhor se apresenta para esse homem, eu creio que nesse tempo de dificuldade, também foi para que ele pudesse tirar os seus olhos da terra e do poder humano. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos olhos no que o homem terreno pode fazer. E nós, como servos de Deus, nós temos que confiar verdadeiramente no Senhor. Porque o único reino, irmãos, que não pode ser abalado, que não muda, que não tem fim, que vai permanecer para sempre, é o reino de Deus. Então, que possamos nessa noite depositar toda a nossa confiança no Senhor e lembrar, o Senhor está nos perguntando para o mês de junho, o que você tem feito com a minha glória, o que você tem feito com a minha presença, o que essa presença tem transformado em você, o que essa presença tem feito sobre a sua vida e principalmente, o que você vai fazer com essa presença quando ela vier até você. Amém? Aleluia. Poderoso Deus. Grande é o teu nome, Senhor. Poderoso Deus. Como eu te disse, há vários homens de Deus na Bíblia que foram tocados e tomados por essa presença e que essa presença fez algo extraordinário na vida dessas pessoas e elas não foram mais as mesmas. Então, a minha oração ao Senhor tem sido isso. Deus, que essa presença transforme a minha vida de tal forma que eu verdadeiramente não viva mais para mim, mas que eu viva para Ti. E que, principalmente, Deus, a Tua igreja entenda o que ela carrega, o que ela leva, o que o Senhor quer de nós nesse tempo, porque nós oramos todos os dias, todos os cultos, estamos aqui dizendo, Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor, eu quero ser cheia da Tua glória, Senhor, vem o Teu avivamento. Mas de verdade, irmão, para que nós queremos esse avivamento? Para que esse avivamento está vindo no meio da congregação? É para mim e para a Tua glória ou é para a glória de Deus? É para que o nome do Senhor seja glorificado? Porque é muito bom, como eu te disse, você ser cheio do Espírito Santo aqui dentro, mas lá fora, que presença que você carrega? O que você leva lá fora de bom, de presença do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que Ele é um Deus bom, mas Ele também é um Deus muito justo. Não adianta eu ser muito boa aqui dentro e ser uma pessoa ruim lá fora. Não adianta eu carregar a presença de Deus aqui dentro e ser gentil, legal com você e lá fora ser um carrasco, uma pessoa má, uma pessoa que não tem justiça, porque o Senhor é justo. Não adianta eu carregar a presença de Deus aqui e eu ser desonesta lá fora. Não adianta eu carregar a presença de Deus e eu ser uma pessoa roubadora, uma pessoa que mente, uma pessoa que nega a palavra do Senhor, uma pessoa que vai contra tudo que a palavra diz. Então, a gente precisa entender verdadeiramente, quando o Senhor nos enche da sua presença, o que essa presença precisa trazer em nós. Como eu te disse, o Senhor cria em nós o querer e o efetuar. Mas parte do que o Senhor poderia fazer por nós, Ele fez na cruz do Calvário. Existem coisas que eu e você precisa fazer. E o que eu e você precisamos fazer é fazer uma oração corajosa diante do Senhor e dizer para Ele quem realmente eu e você somos. Porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Só que eu costumo orar e eu sempre oro ao Senhor a oração que Davi fez. Senhor, vê em mim, Senhor, se há algum caminho mau, Senhor. Cria em mim, Jesus, um coração reto, Senhor. Me ensina a andar diante da Tua presença com justiça, porque muitas vezes a gente precisa chegar diante do Senhor e, como eu te disse, dizer para Ele quem realmente você é, porque eu posso enganar a mim mesmo, eu posso enganar meu irmão da direita, meu irmão da esquerda, só que o Espírito Santo do Senhor, Ele sonda os nossos corações, e nós precisamos dizer para o Senhor, Deus, para que essa presença continue habitando em mim, Senhor, habitando no meio da Tua casa, muda meus lábios, Senhor, purifica o meu coração,
Me dá um coração reto, Senhor. Me dá uma vida de retidão diante da Tua presença. Porque, como eu te disse, não vai adiantar nada a gente juntar esse fogo todo aqui. E quando chegar naquele grande dia, o Senhor dizer que não nos conhece. Não vai valer a pena. Não adianta ter tanto poder aqui. E quando chegar naquele grande dia, o Senhor dizer que não nos conhece como igreja. Então, que verdadeiramente você possa buscar o Senhor esse ano com sinceridade no teu coração. Que esse ano, verdadeiramente, a tua vida possa ser por inteiro do Senhor. Que você possa viver diariamente, todos os dias, diante da presença do Senhor. Clamando a Ele pela sua misericórdia sobre a sua vida. Clamando a Ele para que Ele limpe teu coração todos os dias. Para que Ele toque nos teus lábios, como Ele fez na vida desse homem. Para que assim você possa estar verdadeiramente dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Porque o Senhor não pode habitar em vasos impuros. Ele precisa fazer a purificação em nós, mudar as nossas vidas, para que possamos viver essa palavra e levar esse evangelho como a palavra do Senhor nos ordena. Então que nessa noite você possa guardar essa palavra no teu coração e que você possa lembrar para este mês de junho o que você tem feito com a presença do Senhor. Que você possa lembrar que o que você carrega é algo tão grandioso, é algo tão poderoso, é algo tão extraordinário, que isso não pode mais nos deixar viver como nós estávamos vivendo, ignorando essa presença, ou levando ela aleatoriamente como se ela não fosse nada. Porque servir a Deus, irmãos, é algo muito sério, é algo muito poderoso, é algo transformador, é algo que muda as nossas vidas, que nos transforma e que principalmente vai nos permitir vê-los face a face naquele grande dia. E que nesse dia o Senhor possa dizer para mim e para você: pode vir, que vocês são benditos, que vocês são bem-vindos, que vocês cearão comigo. Então que você possa, nesse mês, lembrar todos os dias, não só esse mês do ano, mas daqui para frente, todos os dias da tua vida. O Senhor te chamou, o Senhor te salvou, Ele morreu na cruz por mim e por você, para que o poder dEle, a perfeição dEle, a bondade dEle, a graça dEle, a misericórdia habitasse no meu e no teu coração. Então que você possa lembrar todos os dias da tua responsabilidade de carregar a glória e de carregar a presença do Senhor. E que principalmente você seja sincero ao carregar essa presença, amém? Aleluia. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Senhor. Aleluia. E que assim como esse homem viveu essa palavra, revolucionou a época dele, que eu e você possamos viver esse tempo dessa mesma forma. E que venha o que vier, que você sempre venha lembrar do que você carrega, do que tem dentro do teu coração, de quem é o teu Deus, do quanto poder Ele tem, que você venha lembrar que você vai conseguir. Porque o Senhor venceu, a palavra do Senhor diz que Ele venceu, a palavra do Senhor diz que Ele conseguiu carregar a glória do Pai dele. E hoje Ele tem o nome que está acima de todo nome. Ele continua sendo e vai continuar sendo um Deus todo-poderoso. E fazendo todas as coisas sobre a minha e sobre a tua vida. Independente do governo, independente da situação, independente da crise, independente do que vai acontecer amanhã, que nós nem sabemos. Nós estamos aqui agora, só que o Senhor está no futuro. E Ele sabe o que Ele tem preparado para a minha e para a tua vida. Então, a única coisa que você deve se apegar é lembrar que você precisa viver e carregar a glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.